Graça e paz a todos. Vamos a mais um capítulo do nosso estudo textual em Hebreus. Nós vamos ver hoje o capítulo 5. Vamos dar uma lida então em todo esse capítulo. Ele não é longo, mas a gente precisa ler para ter um entendimento dele, né? Vamos lá então, capítulo 5, a minha tradução diz assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz em outro lugar: tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àqueles que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam ainda de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta com leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para o adulto, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Esse texto, então, que o autor, essa perícope aqui, esse espaço, né, esse pedaço de texto que ele escreve para os judeus que se converteram agora a Cristo e que estão pensando em voltar atrás, a gente lembra, então, no capítulo 1, 2, 3 e 4, o exercício que o autor faz de mostrar a esses judeus que abandonaram toda a ritualística judaica e todos os preceitos judaicos para seguir a Cristo, né? Então agora eles estão passando por um período de dificuldade, lá pelo ano 65 em diante, há uma perseguição extremada sobre eles e muitos já não se reúnem mais, muitos já estão abandonando a fé e querendo voltar às práticas judaicas, aos rituais judaicos, à religião judaica como era antes. Então o autor, ele escreve essa carta, um judeu, escreve essa carta a judeus convertidos a Cristo para mostrar que Cristo é sobreexcelente a tudo, inclusive ao judaísmo. Ele é sobreexcelente aos anjos, sobreexcelente a Moisés, aos profetas, ele é sobreexcelente a todas essas coisas, a esses rituais, ele é perfeito, ele fez um sacrifício perfeito por nós, e tentar trocar Jesus por qualquer outra coisa, inclusive a fé judaica, seria um erro, seria uma troca muito ruim, seria trocar algo muito excelente, extremamente excelente, por algo muito inferior, muito pequeno, seria trocar uma coisa eterna, algo que é para toda a eternidade, por uma religião que trazia benefícios somente terrenos para eles, né? Benefícios que traziam benefícios para que eles fossem felizes nessa terra, fossem endinheirados, não tivessem doenças. E por isso essa carta é tão atual para nós. Em tempos modernos como o nosso, você ainda vai ver muitas pessoas chamando, né, a muitos cristãos, a muitos que já entregaram a sua vida a Cristo, chamando eles para trocarem esse Cristo
por cumprir rituais judaicos, ir atrás de crendices e relicários da fé judaica, a fim de que fazendo isso, tomando a água do Jordão, fazendo não sei o quê, pegando uma pedra que veio do Rio Jordão, pegando uma pedra, um pouco de areia que veio sei da onde, e fazendo os sacrifícios, né, que eles colocam como tem que ser feito nesses lugares ditos evangélicos. Eles chamam os cristãos a abandonarem a fé evangélica, que é superior à fé evangélica que fala de eternidade, que resolve o problema que soluciona o problema da nossa perdição eterna, por um período de tempo onde a pessoa come tudo o que quer, tem tudo o que quer, é cabeça e não cauda, e tem dinheiro, e é patrão, e aquelas coisas todas que a gente vê aí nas mídias, né? Essas televisões, essas religiões de mídia. Então é atual esse tema para nós, cristãos, nós que já entregamos nossa vida a Cristo, não podemos trocar Jesus por coisa alguma, por nada, né? Não é uma troca inteligente. Só um cristão omisso quanto à leitura desse livro e da palavra de Deus quererá trocar Cristo e a salvação eterna por judaísmos e uma salvação terrena, aonde só nessa vida você vai ter alguns benefícios. E o que é essa vida, né, como diz o autor? O que é essa vida de 50, 60, 70, 80, 90 anos? Nós não sabemos o nosso período nessa terra, cada um tem a sua data de validade, não é? O que é essa vida perto da eternidade, da certeza de salvação e vida eterna que Cristo conquistou para nós na cruz. Então, nesse agora capítulo 5, o autor vai mostrar que o sistema judaico, ele contava com o sacerdócio, né? O sacerdócio era aquele alguém que fazia a ponte, né, entre o homem e Deus. Os sacrifícios, a adoração, a intercessão, tudo dependia desse mediador, esse que mediava entre o homem e Deus. Não era possível um judeu chegar e ele mesmo fazer o sacrifício, ele mesmo entregar a sua adoração e ele mesmo fazer as suas libações. Necessário era entregar isso a um sacerdote, que depois que purificasse a sua própria vida, pudesse então entregar essa adoração, essa petição, essa oferta a Deus. Então, esses sacrifícios, essas adorações e intercessões, dependiam desse intercessor, desse mediador, né? Mas quando nós lemos Gálatas capítulo 4, versículo 4, você tem uma notícia muito interessante que vai dizer que quando chegou o tempo certo, né, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebessem a adoção de filhos. Então, no tempo certo, né, Deus manda Jesus para ser esse mediador, né? Há um só Deus, diz a tradução mais almeidona aí, né? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo que se fez homem. Então, Jesus Cristo que era Deus, ele se faz homem, ele toma a nossa forma, ele morre nos substituindo naquela cruz, e ele se torna esse sacerdote, esse mediador. Ele é a ponte entre nós e Deus. Nós temos acesso a Deus através dele. É no nome de Jesus que nós vivemos e repreendemos o mal e buscamos a Deus. Então, esse mediador melhor já veio, né? Então, um Deus que se fez homem e que pode ser um perfeito mediador. E por que ele pode ser um perfeito mediador? Porque ele sofreu as nossas dores, porque ele entende a nossa aflição, ele tomou a nossa forma, ele encarnou, ele tomou a nossa forma de carne, passou por todas as nossas aflições e dores, necessidades, desprezos, ele entende a nossa dor. E quando nós vamos a Deus, através de Cristo, clamando por algum problema e situação que estamos passando, ele é um fiel sumo sacerdote
ele é um fiel mediador que entende quem somos nós, né? O capítulo 3 já falou um pouco sobre isso. Ele é fiel, ele pode nos entender. Os anjos talvez não compreendam o que é ser desprezado, os anjos não compreendam o que é passar necessidade e fome, os anjos talvez não compreendam o que é algumas limitações da nossa carne. Não adianta a gente pedir para um anjo, entende o que eu estou passando porque eu estou sendo aqui desprezado pelos meus familiares. Fale com Cristo, ele sabe o que é isso, ele pode te ajudar no seu tempo de aflição. Ele é um mediador excelente. Então Jesus, ele foi indicado pelo Pai, como diz esse texto, para ser esse sacerdote, né? A maneira que Arão foi escolhido por Deus para ser o primeiro sacerdote e depois toda a sua linhagem, né? Os seus filhos seriam sacerdotes do Deus Altíssimo. Ele, Jesus, é o sumo sacerdote escolhido por Deus. Ele foi indicado pelo Pai, como diz aqui o versículo que nós lemos, né? Ninguém toma essa honra para si, o versículo 4. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus. Então, como foi Arão, né? Arão foi chamado por Deus para ser o primeiro sacerdote ali, segundo a lei mosaica que foi dado ali no Sinai. E da mesma forma, diz o versículo 5, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas foi Deus quem disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E em outro lugar ele diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele não se deu a essa honra, Jesus não se dá a essa honra de se chamar sacerdote, mas Deus o chama e o coloca, né? Então, um Deus que se faz homem e que morre em nosso lugar, nos substituindo, tomando a nossa forma, e que agora pode, porque entende quem nós somos e o que passamos, pode interceder por nós, pode ser esse sacerdote, e que não é de uma linhagem que vai ser substituída, como foi Arão, como foi Levi, como foi tantos outros. Ele é um sacerdote para sempre, como diz o texto, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, todo sumo sacerdote levita, né, segundo o Levítico, poderia verdadeiramente entender e até simpatizar com a situação difícil dos homens pecadores, né? Isso está escrito aqui, né? Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então, a mesma maneira que um sumo sacerdote, ele podia interceder nas fraquezas, né, dos judeus, porque ele conhecia o que era ser homem, ele conhecia porque ele também era falho. Então, quando alguém vinha, né, a um sacerdote com uma oferta, dizendo: olha, eu pequei contra o Deus Altíssimo e estou arrependido, o sumo sacerdote conseguia compreender isso, porque ele também era pecador, e então ele fazia um sacrifício por si mesmo, para se limpar, e então entrava na presença de Deus com aquela oferta, pedindo, intercedendo, mediando entre Deus e aquele judeu que vinha pedir o perdão, né, a fazer a adoração. E ele podia empatizar-se com os judeus, porque ele próprio era um pecador. Mas o texto diz que Jesus é alguém que não conheceu a fraqueza, foi obediente em todo o tempo. Ele não precisava fazer um sacrifício por si, ele não precisa fazer um sacrifício por si, para então interceder por nós. Ele tinha que ser o primeiro sacrifício, um sacrifício perfeito para nunca mais ser preciso fazer outro, né? Então o sumo sacerdote, que era falho, oferecia um sacrifício por si mesmo, um sacrifício que era imperfeito também, que só purificava por um período de tempo o pecado daquele sacerdote, para que ele pudesse interceder por aquele que estava pedindo perdão, mas tudo isso era imperfeito. Cristo não, Cristo vem como um homem perfeito, sem pecado, que pôde então fazer um sacrifício perfeito, para que de uma vez por todas nenhum outro precisasse ser feito, nenhum outro cordeiro, nenhuma outra pombinha ou qualquer outro animal precisasse ser sacrificado
para então nós obtermos perdão, porque o sacrifício dele é perfeito e ele não precisou sacrificar por si mesmo, porque ele também é perfeito. Veja que o autor aos Hebreus vem mostrar tudo isso para os judeus convertidos ao cristianismo, nesse afã de não deixar que eles abandonem a fé evangélica para seguir de novo o judaísmo, né? Então, Jesus podia e pode fazer intercessão pelo restante de todo o povo, porque ele é perfeito, o sacerdote perfeito e, ao mesmo tempo, o sacrifício perfeito. Então, a perfeição de Cristo, né? A palavra melhor, ela vem também aqui nesse texto, como nós vimos em vários textos, em vários versículos do capítulo 1 até o capítulo 4, né? Ele é um melhor que os anjos, ele é melhor que Abraão, ele é melhor que Moisés, ele é melhor que os profetas, ele é melhor. Ele é infinitamente melhor, o seu sacrifício também é melhor, o seu sacerdócio também é melhor. Então não se troca o melhor por qualquer coisa que possa ser aparente, né? Então Moisés, ele deu uma lei ao povo que era boa, abençoada, vinda de Deus. Ele era um homem de Deus. Os profetas trouxeram mensagens vindas de Deus, porque eram homens chamados por Deus. Os anjos foram criados por Deus e eram mensageiros e alguém que podia interceder, trazer, né, algumas mensagens para os homens, e eram coisas boas, todos eles, né? Mas Jesus é melhor, ele tem um nome acima dos anjos, acima de Moisés, acima dos profetas, e agora o texto fala do ser melhor do que o sacerdócio de Arão, a maneira de Arão, né, que é o primeiro sacerdote chamado ali no Sinai, junto com a lei, e ele é melhor sacrifício do que todos os sacrifícios que foram feitos no Velho Testamento. Não dá para a gente trocar, então, a morte de Cristo, a morte que nos traz a limpeza de todo o nosso pecado, por querer fazer novamente os sacrifícios judaicos que não limpam os nossos pecados, porque não eram sacrifícios perfeitos e eram feitos por homens imperfeitos que intercediam pelo povo. Então, Jesus, obediente ao Pai, ele se torna autor da salvação. Ele se torna autor de uma salvação não temporal, não uma salvação física, né? Para um povo que seria abençoado e próspero. Ele se torna autor de uma salvação eterna para todos que o recebem, para todos que o obedecem também, não é? Então ele, por ser obediente, ele se fez esse autor da salvação, aperfeiçoando a cada um na salvação que é agora eterna. Versículo 7 diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àqueles que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da eterna salvação para todos os que também o obedecem, sendo designado por Deus um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não segundo a ordem de Arão, né, que vai ter substitutos, que vai ter um filho passando, um pai passando essa função, né, esse cargo, essa ordenança de sumo sacerdote aos seus filhos, mais um que não morrerá nunca, que subsiste para sempre, que é eterno, segundo, não a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura na Bíblia, no Velho Testamento, que só vai ser explicada pelo autor aos Hebreus no capítulo 7. No capítulo 7, ele passa praticamente todo o capítulo, né, falando ao povo e fazendo entender quem era Melquisedeque, detalhando, né, quem era Melquisedeque, mas ele cita esse Melquisedeque já no capítulo 4, cita aqui no capítulo 5 e vai citar também no capítulo 6. E quando ele cita aqui no versículo 10, ele mostra que esse é um assunto, no capítulo
5, versículo 10, que esse assunto é bem complicado. Então, o versículo 10 diz, sendo designado por Deus, Jesus, né? Sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E quanto a isso, quanto a esse entendimento de que ele é sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, o autor diz, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar. Por quê? Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora essa altura, né, ele está dizendo aos judeus ali, convertidos ao cristianismo, embora a essa altura já devessem vocês ser mestres, vocês precisam de alguém ainda que ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido, né? O autor se prepara para continuar a sua discussão sobre o sacerdócio de Melquisedeque e ele percebe os seus leitores ainda estão muito lentos, né? E não estão preparados para entender esse assunto. E ele vai então falar um pouco mais de outros assuntos. E lá no capítulo 7, né, mais adiante na carta, ele detalha sobre Melquisedeque. Eles têm sido cristãos por tempo suficiente para serem mestres. E quantos estão nessa situação? Quantos cristãos com 10, 15, 20 anos de fé e ainda precisam de que sejam instruídos nos princípios básicos, nos princípios elementares? Há cristãos de 10 anos, 15 anos, 20 anos de fé, que a gente precisa ensinar para ele a necessidade de perdoar aqueles que ofenderam a ele, de pedir perdão, né? De esquecer o seu orgulho e pedir perdão dos seus malfeitos e seguir a vida. Mas a pessoa já tem 20 anos de fé e a gente fica insistindo com aquela criatura de Deus ali, que ele já sabe o que ele tem que fazer, que ele dá conselho para outros, né? Mas ele mesmo não pratica. Por quê? Porque se tornou lento, né? Porque ainda precisa ser ensinado do básico, quando já era para estar bem avançado. Vivemos um tempo onde talvez nunca se viu uma cristandade que tenha tão pouco conhecimento a respeito da sua fé. Vivemos um tempo em que evangélicos não sabem explicar a razão da sua fé. Vivemos um tempo em que evangélicos não conseguem explicar o que é ser um evangélico, o que é o evangelho de Cristo. E um evangélico que não sabe explicar o que é o evangelho, ele se torna sem nenhuma moral para falar nada para ninguém, nem da sua casa, nem dos seus familiares, nem dos seus vizinhos, nem os seus amigos. Ele é alguém que diz ser evangélico, mas então alguém pergunta, e o que é ser evangélico? Ele diz, eu não sei muito bem não, eu vou te levar lá nos cultos de estudo, quem sabe meu pastor te explica, porque eu não sei explicar o que é ser evangélico. Ele se tornou lento, já era para ser mestre, já era para estar ensinando outros, mas ele se tornou lento quanto à palavra de Deus, não é? Então não é capaz de ensinar a ninguém. Em vez disso, essas pessoas deixaram de crescer no conhecimento, deixaram de crescer, né, com as experiências da vida, porque a gente tem que entender uma coisa, nesse período que estamos passando, né, com esse vírus aí no nosso país, a gente tudo trancado dentro de casa, precisando praticar um pouco mais, né, a tolerância com o marido, com a esposa, com as crianças, com os irmãos, né? Uns querem porque querem voltar para os cultos, a gente diz, irmão, se acalma aí, você não pode vir, irmão, isso é complicado, vamos respeitar as ordens do governador, vamos respeitar o que o prefeito está dizendo, e eles estão aí, né, todos às voltas com a sua carne. Nesse tempo, se nós não sairmos desse período mais sábios e mais fortes quanto a Cristo, do que serviu esse período para nós. Precisamos sair desse tempo de
aquartelamento aí, né? Esse tempo de confinamento mais fortes. E quando nos encontramos, temos mais empatia com os irmãos, entendemos como faz falta a gente estar junto, adorando ao Senhor nos nossos cultos coletivos, que nós podemos adorar a Deus em nossos cultos, em nossas casas, só com os nossos familiares, mas como é importante a gente estar junto nos nossos cultos coletivos, não é? Então, precisamos sair desse tempo mais sábios, precisamos sair desse tempo mais obedientes. É preciso que cresçamos em conhecimento a partir dessa experiência tão atual, né, para nós, nesse momento histórico que nós estamos passando, né? Então, assim, os hebreus aqui também, eles não são capazes de entender coisas simples do Evangelho, né? O leite da palavra, aquilo que é básico. A gente precisa abrir a cabeça de alguns irmãos para mostrar para eles o básico da fé evangélica. O básico, ele ainda é muito carnal ainda, ele ainda está aflorado muito nas suas vontades, ele não concorda. Esses dias alguém disse para mim assim, eu não concordo com isso na Bíblia. Eu disse, Senhor, se você não concorda com a Bíblia, meu amigo, você vai concordar com o quê? Né? Eu vou dizer mais o que para você, porque tudo que eu te disser não vai ser baseado na minha experiência, tudo que eu te disser não vai ser baseado no que eu acho, tudo que eu te disser vai ser baseado na Bíblia. Eu vou dizer, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Mas qual é a sua opinião a respeito disso, Eliseu? Eu não tenho opinião para te dar. E se eu tiver, ela não vale a pena, é a minha opinião a respeito daquilo. E eu nunca vou dizer para você a minha opinião. A gente vai sentar e dizer, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso, porque a Bíblia, para nós, é a palavra de Deus. Quando você ouve um cristão de 20 anos de fé dizendo, mas eu não creio, eu não concordo com essa parte da Bíblia, fica fácil de entender que ele ainda não amadureceu, que ele ainda é uma criança em Cristo, que ele não aprendeu nada com as vicissitudes da vida, as experiências que ele já teve com Deus, né? As experiências que ele já teve na igreja, junto com os irmãos, a experiência que ele teve na sua vida, né? O que ele já viu, né? Os milagres, as curas, as bênçãos, o favor do Senhor, o ele ser alvo da bênção de Deus, ele não aprendeu nada ainda com essas experiências boas, né? E com as ruins, então, aí que ele não aprendeu mesmo, não é? Aí que ele não aprendeu coisa alguma mesmo. Então, todo cristão começa a sua vida espiritual lento mesmo, né? Tomando leitinho, o basicão, não compreendendo, não sabendo explicar ainda a razão da sua fé. A gente parece Filipe, né? Filipe chegou para... Filipe não, André, né? André chegou para Filipe, para Natanael. André chegou para Natanael e falou assim, olha, nós encontramos o Messias. E Natanael falou assim, mas de onde ele é? André falou assim, ele é da Galileia. Natanael conhecia mais a Bíblia do que André. Natanael falou assim, se você prestar atenção, meu amigo, não vem nada de bom ali da Galileia, não. Daquela região nunca saiu profeta. Aí André, que era novo na fé, ele tinha acabado de conhecer a Cristo, e ele já estava chamando a Natanael para isso. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu não sei te explicar isso mesmo não, vem aqui ver com a gente. Aí ele levou Natanael a Cristo, e Cristo então falou para Natanael, aí homem perfeito, justo, aí ele entendeu, né? Mas o próprio André, ele ainda era um menino, uma criança em Cristo, alguém que acabou de se converter, não conhecia muita coisa, não é? E já tinha chamado o seu irmão, que era Pedro, e já tinha chamado Natanael, mas ele não conhecia, não sabia nem dizer exatamente. Todo crente começa assim, todo cristão, todo evangélico, ele começa a sua fé, como uma criança em Cristo, como bebês em Cristo, precisando crescer. Mas você não pode ser bebê depois de 20 anos de fé. Você não pode continuar uma criança tomando só o leitinho, só o basiquinho da fé, se você já tem 10, 12 anos na fé evangélica. Você precisa saber o que é a sua fé para poder estar apto a responder a quem te perguntar em qualquer tempo e em qualquer lugar. E o autor, ele fica triste com essa situação. Ele diz, olha, tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vai ficar difícil de explicar porque vocês se tornaram lentos
para aprender. Não é triste isso? Então, no capítulo 6, você vê esses ensinos elementares sobre Cristo, não é? Você vai ler o autor mostrando para os hebreus uma coisa básica, que Cristo é o sacerdote melhor que Arão e a maneira de Melquisedeque, que ele é superior ao sacerdócio araônico, não é? E que não se pode trocar uma coisa tão melhor por algo que é passageiro, que Cristo é tão perfeito no seu sacerdócio que não pode ser trocado pelo sacerdócio araônico, que ele é um sacrifício tão mais perfeito que ele não deve ser trocado pela ritualística judaica, por aqueles animaizinhos que eram imperfeitos, que eram sacrificados para Deus. Então, as interpretações, o interpretar esse capítulo traz a certeza, né? O saber interpretar esse capítulo traz a certeza para os nossos corações quanto a quem é, né? Um pouco mais de quem Cristo é, como ele é superior, como ele é melhor e como é improvável, né? É absurdo alguém trocar a Cristo por qualquer coisa ou qualquer pessoa, ou qualquer crença, e que a gente não deve aceitar, novamente digo, nada, nem ninguém diminuindo quem é Cristo e o que ele fez por nós, não é? Então, esses ensinos elementares precisam estar dentro do nosso coração, e precisam estar tão acalentados em nosso coração que a gente precisa absorver tanto isso, né? Como uma esponja absorve aquilo em que ela encosta de líquido, a gente precisa absorver tanto isso que no momento que a gente for apertado, interrogado, a gente possa soltar isso e mostrar para as pessoas e fazê-las entender qual é a razão da nossa fé, por que somos evangélicos, o que é o evangelho e o que é ser um evangélico. Ok? Então, você tem interpretações mais variadas, né, de muitas pessoas aí. Você tem estudos variados que podem te abençoar. Então, esse estudo mostra que precisamos nos aproximar, né, aproximar do entendimento claro de quem é Cristo, que as ofertas e sacrifícios são pequenas perto do que ele é, que as pessoas que não têm conhecimento disso acabam se desviando e trocando Jesus por qualquer coisa. Precisamos entender que ele não tomou essa honra para si de ser um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, foi Deus quem designou, ele não se usurpou disso, né? Ele foi chamado como Arão foi chamado, mas Arão foi chamado para uma ordem menor e ele para uma ordem eterna. Ele foi chamado para uma ordem não como Arão, temporal, passageira, substituível pelos seus filhos. Ele foi chamado para uma ordem de sacerdócio eterno, não é? Então, durante os seus dias na terra, diz aqui o versículo 7, ele intercedeu por nós, ele intercedeu até mesmo pelo que ele ia passar, e ele sempre foi obediente, ele sempre obedeceu, foi reverente, obediente e submisso, são as palavras que você vai encontrar no versículo 7 e versículo 8. Versículo 8, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Você tem aprendido a obedecer a Deus por meio daquilo que você tem sofrido? Porque precisamos aprender, né? Deus há de permitir que nós passemos algumas coisas para que nós aprendamos, né, a obedecer, e nem que seja por meio daquilo que sofremos, não é? Agora, precisamos ser aperfeiçoados e tornar-nos, né, fonte de mostrar a outras pessoas essa salvação em Cristo. Quando nós somos então inquiridos pelo mundo, acossados pelo mundo a respeito da nossa fé, quando nós somos então, passamos algum sofrimento porque somos da graça de Cristo, precisamos sair dessas situações mais fortes, como somos afrontados, quando somos inquiridos
precisamos buscar mais a Deus, precisamos estar mais perto dele, precisamos nos tornar mais fortes, sair dessa situação mais fortes. Porque lamentar, murmurar só não resolve a nossa vida. Murmuração nunca levou ninguém a nada. Murmuração leva à desobediência. Você pode ver em todos os escritos bíblicos, toda vez que o povo começou a murmurar, o próximo passo é desobedecer, é desobediência. A murmuração, o questionamento, ele é o passo anterior à desobediência. Não é? Como diz o pastor Onésimo, existe um livro chamado Lamentações na Bíblia, mas não existe um livro chamado Murmurações. Você pode até lamentar o que você está passando, mas continuar fiel em Deus, como Jeremias continuou, porque ele estava vendo o que estava acontecendo ali e lamentando toda aquela situação, mas você não vê ele murmurando contra Deus, né? Existe um livro bíblico chamado Lamentações, mas não existe um livro bíblico chamado Murmurações. Você não tem um chamado a ser um murmurador, você tem um chamado até a lamentar, né? E sofrer algumas coisas e aprender a obedecer por meio daquilo que sofreu. Que versículo intrigante, interessante, vamos mudar a palavra, interessante aqui esse 8, né? Que nos faz compreender isso. A gente consegue crescer, a gente consegue tornar-se mais obedientes a Deus por meio daquilo que sofremos? A gente pede a Deus que sim, não é? Porque quando a gente sofre alguma coisa e aprende, a gente passa na prova. Mas quando a gente não passa na prova, aí você precisa fazer outra prova. E tem gente passando pela mesma prova todos os dias. Você conhece gente assim, eu conheço gente assim, talvez você esteja assim, passando pela mesma prova todos os dias e caindo, porque não aprendeu que essa prova, que esse sofrimento, ele deve servir para fazer você ser mais obediente à vontade de Deus. Cristo não, embora sendo filho, versículo 8, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem também. Ele é a nossa fonte de salvação não temporal, não uma salvação à maneira judaica, de ter bastante gado, de ter bastante filho, de ser feliz, de não ficar doente, de não ter nenhum problema, de não ter guerra entre nós, de não passar sofrimentos. Essa era a salvação física dos judeus. Se vocês atentamente cumprirem tudo que está escrito no livro dessa lei, diz o término 28, você será feliz na entrada, na saída, será abençoado a cria das suas vacas, não haverá sobre vocês doença, 1000 aí perseguirão vocês, mais 10.000 aí vocês perseguirão a eles, vocês serão grandes, vocês serão tremendos na terra. Essa é uma salvação física, mas a salvação que o Senhor propõe para nós é uma salvação eterna, sendo, versículo 10, designado por Deus, porque obedeceu, porque aprendeu a obedecer, porque passou por tribulações e aprendeu a obedecer a Deus sem murmurar, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e um eterno Salvador, uma salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Que advertência maravilhosa, não é? E agora ele adverte contra essa apostasia, essa omissão, né, de não buscarmos entendimento, de não buscarmos o crescimento, de não buscarmos o aprimoramento, de não nos tornarmos mestres naquilo que entendemos como sendo importante. Quando alguém pergunta para você a respeito de várias coisas, eu sei que o conselho que você dá é o mesmo conselho que eu dou, é um conselho bíblico. Quando alguém diz, olha, o meu marido fez isso, e aí a irmãzinha diz, olha, o que você tem que fazer é perdoar, o que você tem que fazer é salvar o seu casamento, o que você tem que fazer é abençoar a vida do seu marido, orar por ele, porque é assim que se faz. A mulher inteligente, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, não seja uma louca, não derrube a sua casa sobre a sua cabeça. Esses são os conselhos que nós damos.
Mas quando essa irmãzinha passa por uma dificuldade com seu marido, a primeira coisa que ela diz é: eu quero separar. Não aguento mais esse homem. Peraí, o conselho que você deu para o outro não serve para você? O conselho que você deu, um conselho de Deus que você deu para outra pessoa, não serve para você também? Por que você dá uma coisa que não serve para você? Quando o fariseu mandava alguém fazer uma coisa que ele mesmo não fazia, Jesus ficava intrigado com aqueles fariseus e dizia: vocês são aqueles que atrapalham tudo, porque vocês dão tantas ordens, mas vocês mesmos não cumprem. E teve um dia que Jesus abraça um fariseu e diz assim: está vendo esse homem da lei? Esse homem da lei conhece todo o caminho da salvação. Acho que aquele fariseu ficou inflamado, né? Ficou ali, né, com seu ego lá em cima, Jesus diante da multidão, apontando ele, dizendo assim: olha, esses homens conhecem o caminho da salvação. E Jesus disse mais: ouçam tudo o que eles têm a dizer. E em seguida Jesus diz: mas não façam nada que eles fazem, porque eles apontam o caminho, mas eles mesmos não andam nele. Eles mesmos dizem o que tem que ser feito, mas eles mesmos não fazem. E Jesus os chama de hipócritas. E talvez o sorriso no rosto, né, e o orgulho que os fariseus ali estavam sentindo caiu na hora, e naquele momento em diante eles começaram a perseguir Jesus, tentando o matar. Não seja um cristão que dê conselhos abençoados somente a outras pessoas. Viva esses conselhos. Siga os conselhos que você dá. Quando você diz para o irmão: ó, irmão, sabe o que você tem que fazer? Você tem que orar mais. Sabe o que você está dizendo para você mesmo? Você também tem que orar mais. Você precisa fazer aquilo que você diz que o outro tem que fazer. Tem uma história de um homem de Deus, que uma mãe, né, trouxe o filho para ele e falou para esse homem de Deus assim, esse pastor, né, esse líder, falou: olha, o senhor fala para esse menino parar de comer tanto açúcar, porque ele está comendo açúcar demais, ele vai ficar doente. E eu já falei, ele não me ouve. O senhor precisa falar com ele para ele parar de comer tanto açúcar, parar de comer tanto doce. E aí esse homem falou assim: espera um pouquinho, traz ele aqui a semana que vem. Aí na semana que vem, né, na outra semana, a mãe trouxe o garoto, e esse homem falou para o garoto: olha, ouça sua mãe, pare de comer tanto açúcar, você entendeu? E aí o garoto falou: sim, porque isso vai fazer mal para você. É só isso. Aí a mãe falou: mas por que o senhor não falou isso uma semana atrás? Precisou uma semana para o senhor dizer isso? E esse homem disse assim: é porque na semana passada eu estava comendo açúcar demais. E para eu dizer para ele parar de comer tanto açúcar, eu precisei parar de comer açúcar, para então poder dizer para ele fazer o que eu estou fazendo também. Isso é a vida cristã. A vida cristã não é só dar conselhos aos outros do que eles devem fazer. É pegar esses conselhos para nós, é não nos tornarmos lentos em obedecer. E o autor aqui ele adverte contra isso, né, no versículo 11, dizendo isso: nós temos muito o que dizer para vocês, mas são coisas que se tornaram difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Que versículo difícil, né? Que coisa complicada a gente entender isso, não é? Então, a essa altura, né, os recém-convertidos sempre são, né, no princípio da nossa fé, a gente é mesmo lento, a gente não conhece tudo, a gente precisa de cuidado, ser amparado pelos mais velhos, né, que sabem, na teoria, pelo menos deveriam saber um pouco mais de Bíblia, como se comportar. O novo na fé precisa de cuidado, ele é um bebê em Cristo. Mas depois de 20 anos você ainda se declarar um bebê em Cristo, aí não dá mais, meu irmão. Você precisa crescer na fé. Essa é a verdade bíblica para as nossas vidas. Porque os adultos, eles progrediram, eles amadureceram, eles entenderam a verdade, eles podem até passar por uma situação um pouco mais complicada, eles podem comer de um alimento mais sólido. Mas quando você vê um irmão de 20 anos de fé, dizendo para a gente: olha, eu vou sair dessa igreja, porque o pastor no domingo falou com todo mundo lá no final, e ele pegou na minha mão assim, de qualquer jeito, nem olhou na minha cara, nem falou comigo direito. Irmão,
o pastor sai do púlpito e vai lá para frente, tanta gente passa por ele, e um pede isso, outro pede aquilo, outro fala aquilo. Aí aquele irmão passou, ele só segurou na mão do irmão, falou, vai em paz. E aí o irmão achou que o pastor não deu atenção para ele. Ele diz, olha, eu vou sair dessa igreja, porque o pastor pegou na minha mão assim, muito mole, não apertou, não olhou dentro do meu olho. Quando você olha um crente assim, você fala, meu Deus, o que um homem desse amadureceu em 20 anos de fé? Ele está disposto a trocar tudo, abandonar onde Cristo plantou para florescer e frutificar, porque o pastor apertou a mão dele um pouco mais lento e ele não entende, ele não se sentiu bem, então ele vai abandonar a casa. Irmãos, isso é imaturidade. Esse homem precisa crescer em Cristo. Veja aqui, capítulo maravilhoso, que nos ensina tantas coisas abençoadas e vai falar tantas coisas grandiosas, e entre todas elas que a gente precisa amadurecer em Cristo. Eu espero que você, com 10 anos de fé, 5 anos de fé, 20 anos de fé, seja alguém amadurecido e que está pronto para suportar algumas dificuldades e não abandonar a sua fé por nada, porque você foi comprado, foi pelo sangue de Cristo. Você tem um sacerdócio maravilhoso também de apresentar outras pessoas a Cristo. Você tem esse sacerdócio de interceder pelos outros. Todo crente é um sacerdote também. O sacerdócio de cada crente é uma verdade. Você não precisa ir na presença de um líder para que aquele líder fale com Deus, porque só aquele líder tem uma oração forte, porque só aquele líder consegue falar com o Senhor. O sacerdócio de todo crente é uma verdade. Cada um de nós que recebemos a Cristo como o Senhor das nossas vidas, nós podemos chegar diante de Deus para interceder por nós mesmos, por outras pessoas, para adorar a Deus, sem precisar de que outra pessoa interceda por nós. É lógico que nós temos nossos líderes, os nossos pais espirituais, aquelas pessoas que nos trouxeram a Cristo, são importantes, são guias para a nossa vida, mas você tem responsabilidade sobre a sua fé. Você também é um sacerdote em Cristo, e Cristo foi um sacerdote perfeito, e nosso alvo é imitar a Cristo. Amadureça, vá aos cultos de ensino, busque entender, ler livros bíblicos, procure escolas dominical, aprenda com Deus, aprenda de Deus, se fortaleça no Senhor, seja maduro e exemplo de fé para os que vão chegando. Essa é a nossa tarefa. Deus abençoe você. Nesse capítulo 5, seja abençoador para a sua vida, como foi para a minha, em nome de Jesus.